Guerra no Afeganistão. Terão sido 20 anos inúteis? Olá, peripatéticos do meu coração. Olha eu aqui de novo, professor Renan Missionário. Semana que começou agitada, aliás agitadíssima, com a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão e o avanço do Talibã sobre a capital daquele país, a cidade de Cabul. E muita gente tem me perguntado: Renan, o que exatamente está acontecendo ali no Afeganistão? Quem são esses guerrilheiros? O que é o Talibã? Por que os Estados Unidos se retiraram? Como é que a coisa vai ficar agora? Pessoal, a situação do Afeganistão é mais complexa do que parece e ela é muito mais antiga do que nós pensamos. O quadro político no país remonta a um jogo de forças que tem início no final dos anos 70. A história recente do Afeganistão é marcada por guerras, invasões, formação de grupos guerrilheiros e atentados terroristas. Até o ano de 1973, o Afeganistão foi uma monarquia. Inclusive, o período monárquico entre o final dos anos 20 e o início da década de 70 foi caracterizado, curiosamente, pela estabilidade e pela manutenção das instituições. Ocorre que nesse ano, 73, aconteceu um golpe de Estado no país que implantou a República. República essa com tendências socialistas e que se manteve pelos próximos 5 anos até 1978, quando o país foi invadido pelo Exército Vermelho, o Exército Soviético. A presença soviética no país se estendeu até o final dos anos 80, pouco antes do colapso do socialismo no leste europeu. E durante esse período formaram-se no país algumas milícias nacionalistas que passaram a lutar, usando táticas de guerrilha, contra o Exército Vermelho. Essas milícias, conhecidas genericamente como mujahedins, palavra persa que significa algo como guerrilheiro ou combatente, eram constituídas por vários grupos distintos que estabeleceram uma espécie de frente, uma frente ampla, com o objetivo de expulsar os soviéticos, os invasores do país. Ocorre que entre esses grupos havia um que era particularmente radical, conhecido como Talibã. A palavra Talibã em persa, os afegãos falam uma variante do persa, significa estudante. Esse grupo Talibã é, até hoje, caracterizado por um radicalismo religioso, uma interpretação da lei islâmica bastante anacrônica, bastante atípica, diferente daquelas observadas, inclusive mais radical até mesmo do que aquela que se observa, por exemplo, no Irã, a partir da Revolução Islâmica de 1979. Agora, o mais absurdo, o mais inacreditável dessa história toda é que, como essa invasão aconteceu durante a Guerra Fria, os Estados Unidos vão financiar, treinar e armar esses grupos guerrilheiros, esses mujahedins no Afeganistão, inclusive o próprio Talibã, inclusive o próprio Osama Bin Laden. Então, quando vocês virem em algum lugar na imprensa alguém falando que Osama Bin Laden é cria dos Estados Unidos, que o Talibã é cria dos Estados Unidos, é por isso. Porque o Osama, porque o Talibã, porque os mujahedins de maneira geral foram financiados pelos Estados Unidos. Por quê? É aquela história. Na Guerra Fria, se você é inimigo do meu inimigo, você é meu amigo. É aquela coisa da guerra por procuração, né? Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram diretamente, graças a Deus, mas eles financiavam grupos adversários em países que estavam sendo disputados naquele contexto. Então, no Afeganistão, por exemplo, o Exército Vermelho invade o território, os guerrilheiros da resistência nacionalista vão ser financiados pelo governo americano. Bom, aí o Exército Vermelho é derrotado, se retira, uma retirada até bastante desonrosa, tanto que o Afeganistão ficou conhecido como o Vietnã da União Soviética e as forças políticas do país vão tentar se reorganizar. Lembrem-se, o território onde hoje se localiza o Afeganistão ficou conhecido na história como o cemitério dos impérios, devido à grande quantidade de potências que tomaram um verdadeiro couro naquela região. Desde Alexandre o Grande até os norte-americanos, passando pelos soviéticos, pelos britânicos no final do século XIX, início do século XX, aquela região sempre foi um problema, sempre foi uma dor de cabeça para qualquer um que tentasse conquistá-la. Bom, mas como eu estava dizendo, com a retirada do exército soviético, um novo governo vai ser implantado ali. Um regime republicano, um governo com algumas tendências democráticas. E esse novo governo que foi implantado, esse governo republicano, vai procurar se afastar do Talibã, porque o Talibã sempre teve aquela visão radical, aquele desejo de implantar a lei islâmica no país,
e esse governo não queria se envolver, não queria um discurso religioso, muito pelo contrário, queria tentar se aproximar do Ocidente, num contexto ali de final da Guerra Fria, e isso fez com que os guerrilheiros do Talibã se sentissem traídos. Por outro lado, o fato de esse governo querer se distanciar do discurso religioso, querer ser, na medida do possível, um governo laico, vai deixar o Talibã profundamente descontente. Mesmo porque, para os talibãs, um governo não religioso num país islâmico é absolutamente inadmissível. Então, utilizando essas táticas de guerrilha, que eles já conheciam muito bem, e se aproveitando da vantagem geográfica, uma vez que o Talibã sempre esteve ali concentrado na região do Planalto Afegão, eles passaram a lutar contra o governo estabelecido num conflito que se estendeu até 1996, quando finalmente o Talibã consegue tomar a capital Cabul, destitui o governo e passa a administrar o país e impõe ao país a lei islâmica, a Sharia. Inclusive, insisto, uma interpretação extremamente radical dessa lei. Um detalhe importante é que nessa primeira fase do Talibã no poder, pouquíssimos governos da comunidade internacional reconheciam o país. Um deles era a Arábia Saudita, Paquistão, mas assim, as grandes nações da comunidade internacional, as grandes potências da comunidade internacional, nenhuma delas reconheceu a legitimidade do Talibã. Mas eles conseguiram se manter no poder até o ano de 2001, quando ocorreram os ataques de 11 de setembro contra o World Trade Center e o Pentágono nos Estados Unidos, que, como vocês sabem, foram ordenados pelo chefe da Al-Qaeda, o terrorista saudita Osama Bin Laden, que inclusive se encontrava naquele momento escondido no Afeganistão, protegido pelo Talibã. Esses ataques vão motivar a invasão do Afeganistão por uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, que nesse primeiro momento não conseguiram pegar Osama Bin Laden, mas conseguiram tirar o Talibã do poder. Muitas lideranças importantes do grupo acabaram sendo mortas durante o conflito, outras tantas fugiram para países vizinhos, especialmente o Paquistão, e alguns permaneceram no território afegão, porém refugiados no norte. Então, a partir daí, o governo dos Estados Unidos passa a patrocinar a implantação de uma democracia nos moldes ocidentais no país. Essa democracia, pessoal, durou até a semana passada, porque 20 anos após o início da guerra, as tropas norte-americanas permaneciam no país até agora, numa guerra longa, cara, extremamente impopular e inútil, porque na realidade o Talibã nunca deixou de existir. O que aconteceu foi que os guerrilheiros se refugiaram nas cavernas do Planalto Afegão, uma região absolutamente inóspita, onde, como eu disse, vários exércitos tiveram imensas dificuldades para combater, inclusive o exército norte-americano, que apesar de toda a tecnologia, nunca conseguiu destruir completamente o grupo. Então, compreendendo que já não fazia mais o menor sentido sustentar um conflito naquela região, o então presidente Donald Trump negociou com o próprio Talibã a retirada das tropas estadunidenses. Na realidade, o que o atual presidente Joe Biden fez foi apenas cumprir um acordo que já havia sido assinado pelo governo anterior. Claro, cumpriu de uma maneira completamente desastrosa, subestimaram a capacidade do Talibã de se reorganizar e avançar em direção à capital Cabul, provocando aquelas cenas horríveis que a imprensa internacional vem divulgando ao longo dos últimos dias, de fugitivos, refugiados tentando desesperadamente subir em aviões, entrando em países vizinhos. Aí muitos têm me perguntado: Renan, mas e o próprio Exército Nacional do Afeganistão? Esse governo instituído, democrático, ele não tinha o seu exército, não tinha suas tropas? Tinha. Inclusive essas tropas vinham sendo treinadas e armadas pelos norte-americanos desde o momento em que o Talibã caiu e um governo, digamos, institucional, democrático se estabeleceu no país. Entretanto, desde que o Donald Trump anunciou a retirada das tropas para esse ano de 2021, o próprio governo do Afeganistão já vinha deixando seu exército meio que entregue à própria sorte, sem receber armas, sem receber os seus salários, sem receber munições, o que fez com que muitos soldados desertassem, facilitando ainda mais o avanço das tropas do Talibã em direção à capital. Com isso, o presidente do Afeganistão, presidente esse que foi democraticamente eleito, que era reconhecido pela comunidade internacional, fugiu do país junto com a cúpula do governo e as tropas do exército talibã tomaram o palácio presidencial no início dessa semana. É que dessa vez o Talibã conta com o apoio de duas grandes potências da comunidade internacional, a China e a Rússia. Agora, por que esses dois países resolveram apoiar o Talibã dessa vez? Bom,
E isso vai ser assunto para o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, porque a nossa missão está só começando.